Vamos iniciar com as etapas de preparação. Em primeiro lugar, a interpretação da proposta eu considero de longe a mais importante. Lógico que as outras também são. Sem uma boa execução das demais, acaba impossibilitando que você, ao final, atinja uma nota satisfatória. Mas por que é a etapa mais importante? Porque como que você vai escrever um texto, desenvolver um assunto, um tema, se sequer você compreendeu o que o tema, o que o recorte temático propõe, como que ele direciona a discussão do seu texto. Então, se você não compreende adequadamente o recorte temático, você acaba correndo o risco de fugir ao tema. E essa fuga ao tema, nós vamos ter a fuga total, que é quando o aluno não compreende qual é o tema. Meio que o tema é A e o aluno acaba escrevendo sobre B. E há também a fuga parcial ou tangenciamento do tema, como eu costumo chamar. Na fuga parcial, o aluno ele até compreende um pouco do tema. Ele disserta e argumenta sobre o tema, mas de forma vaga. Ele não aprofunda, ele acaba se perdendo em meio a outras ideias, a outros assuntos, não focando diretamente naquele tema que foi escolhido pela banca, não direcionando a argumentação, o desenvolvimento do texto naquele tema que foi sugerido pela banca. Daí, para que você não cometa esse erro, é importante que você dê atenção a cada uma das palavras que compõem o tema. Lembre-se, a banca teve cerca de 1 ano para pensar na proposta, e se aquelas palavras foram utilizadas, cada uma delas desempenha uma função específica dentro do contexto, para que a apreensão dos sentidos da proposta seja completa, impedindo que ocorra fuga ao tema. Esses sentidos específicos devem ser interrelacionados para a composição do todo, ou seja, cada uma das palavras que compõem a frase tema são importantes e você deve dar importância, dar atenção a cada uma delas, procurando sinônimos, compreender o significado de cada uma daquelas palavras. E aí vem algo importante, para que você não cometa de fugir totalmente ou parcialmente do tema. É realizar a diferenciação entre assunto e tema. Assunto, ele é mais amplo, ele é mais abrangente, enquanto que o tema, ele é algo mais direcionado, mais restrito. O tema está contido dentro do assunto, é uma parte pequena do assunto, ou seja, é uma parte restrita, é uma parte mais direcionada. No material de vocês vão ter exemplos sobre tema, assunto e tema, e também vão ter exercícios para que você pratique e compreenda de uma forma mais profunda. Como um exemplo, eu vou te dar assunto, consciência ecológica. Que tema poderia estar contido dentro desse assunto? O que deve ser feito para que a consciência ecológica aumente em todo o mundo? Então, você vai falar somente de consciência ecológica? Não. O tema, ele direciona a discussão. Ele sugere que ele não sugere, ele exige que você debata, que você escreva, disserte e argumente sobre o que deve ser feito, os meios para que a consciência ecológica seja alcançada em todo o mundo. A etapa 2
também é de suma importância. É aqui que você vai realizar listagem de ideias, exemplos, referências, argumentos. Então, vamos lá. Você já leu o recorte temático, os textos de apoio, já compreendeu, certo, o tema? E antes mesmo de iniciar a produção do seu texto lá no rascunho, é essencial que você realize essa etapa 2. Você vai elencar nela, em uma folha, toda e qualquer referência que sobrevier acerca do tema que deve ser abordado. É o que nós chamamos de brainstorm, tempestade cerebral ou tempestade de ideias. Esse trabalho, ele possui dupla função. Primeiro, impedir que uma boa ideia seja esquecida no momento de escritura do texto. Segundo, permitir ao candidato que suas referências sobre o tema sejam mais bem visualizadas e, com isso, a organização dessas ideias possa ser mais eficiente. E, terceiro, evitar aquele famoso branco de você iniciar já direto na folha do rascunho, e muitas vezes o aluno diz que não consegue iniciar ou que tem dificuldade para realizar o desenvolvimento ou a conclusão. Então, essa parte da tempestade de ideias, ela vai servir para você fazer o seguinte: sempre depois que você entende o tema, lê os textos de apoio, é normal, principalmente porque você está bem preparado, não é mesmo? Que surjam várias ideias à sua mente e você vai simplesmente escrever cada uma delas. Aqui você não vai se preocupar se é uma ideia importante, se não é. Isso não é o momento. Você vai simplesmente anotar cada uma delas. Daí, na etapa 3, é que você vai fazer a organização e a seleção dessas ideias. Obviamente, terão ideias que não serão tão interessantes para o seu texto, outras que podem ser associadas, podem ser colocadas juntas, e aquelas que realmente devem fazer parte do seu texto. Então, como você já está bem preparado, as referências são muitas e é praticamente impossível que todas elas façam parte do texto final. Pois, se você coloca muitas ideias, muitos argumentos, lembre-se, são apenas 30 linhas. Se você coloca muitas ideias dentro do seu texto, pode ser que você acabe não conseguindo aprofundar nenhuma delas. E lá vai, lembra? A fuga parcial, quando você até discorre sobre o tema, mas de uma forma muito superficial, acaba colocando outras ideias, outros assuntos ali no meio. E é justamente por isso que deve haver uma seleção das melhores ideias, organizadas e associadas entre si, de forma que você mantenha a máxima coerência possível na seleção e organização dessas ideias. Por fim, você vai ter a etapa 4, que se chama roteirização. Então, esse trata do último momento pré-textual. Olha, pré-textual antecede, certo, o momento da escrita. Lembrando novamente, todas essas etapas você vai fazer antes mesmo de começar a escrever o seu rascunho. Daí, após o processo de seleção, de organização das ideias, você já percebeu que alguns parágrafos começam a se definir. Agora, é necessário que você prepare as linhas gerais da introdução, a ordem mais adequada para os parágrafos argumentativos, que vão compor o desenvolvimento, e o encaminhamento da conclusão. Somente depois de observadas essas etapas que foram citadas para vocês, que nós estudamos, é que você deve realmente começar a escrever. Mas você pode estar pensando que, nossa, mas eu vou perder muito tempo fazendo isso. Eu já demoro tanto para escrever.
uma redação, se eu for fazer mais uma etapa, provavelmente eu vou levar um tempo enorme para fazer isso. E é justamente o contrário que acontece. Quanto mais tempo for investido no planejamento do teu texto, menos tempo será gasto na escritura propriamente dita. Isso porque um texto bem planejado acaba fluindo muito mais do que aquele que é feito na hora, em que o aluno acaba muitas vezes empancando inúmeras vezes por não saber o que escrever. Lembra? Você já selecionou as suas ideias que você vai tratar, você não está começando um texto do nada. Você já fez uma seleção prévia das suas ideias, dos seus argumentos. E você pode muito bem fazer o seguinte: separar o tópico de introdução, o tópico de desenvolvimento e o tópico de conclusão. Lembrando que aqui você não vai fazer texto corrido, apenas tópicos. Você coloca, por exemplo, introdução. Nossa, que alusão que eu posso usar para contextualizar o meu tema? Nossa, minha tese, qual vai ser meu ponto de vista sobre esse tema? Certo. Quais serão os meus possíveis argumentos que eu vou tratar nos desenvolvimentos? Lembrando, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, eu devo escolher 2 argumentos, um para cada parágrafo. E na conclusão, quais serão os agentes, o meio, o modo e por aí vai, que eu posso utilizar para solucionar os problemas que eu apresentei ao longo do texto? Então, se você já começa a escrever com esses tópicos pré-definidos, acaba que a sua escrita ela vai fluir muito melhor do que fazer um texto que você simplesmente começou a escrever e vai escrevendo à medida que vão vindo as ideias à sua mente. Lembrando que o teu corretor ele vai perceber que se você fez um projeto de texto ou se não fez. Porque quem faz um projeto de texto, como consequência disso, acaba apresentando, escrevendo um texto muito mais organizado, muito mais fluente, muito mais coerente e coeso, certo? Então, a partir de agora, eu exijo que vocês realizem essa fase pré-textual, pratiquem, que com certeza virão frutos, bons frutos, na hora de vocês escreverem a redação, certo? Então, como sempre, podem ficar, como eu posso dizer, à vontade para tirar dúvidas. Este foi o nosso vídeo e espero que tenha sido esclarecedor sobre o assunto que tratamos. Então, agradeço pela atenção até aqui e bons estudos. Não esqueçam de praticar a redação da semana. Tchau, tchau.